A poucos quilômetros da costa de São Paulo, existe um pedaço de terra cercado pelo Atlântico que quase ninguém pisa. Um lugar com acesso controlado, história antiga e uma fama que mistura ciência, perigo e segredos. Hoje você vai cruzar essa neblina. Mas antes, faça uma pergunta a si mesmo. Por que uma ilha brasileira precisaria ser proibida para a maioria das pessoas? Agora respire fundo e imagine o mar ficando mais agitado. O vento salgado cortando o rosto e, ao longe, uma silhueta de rocha que parece observar em silêncio. A embarcação se aproxima e o som das ondas contra as pedras vai crescendo. A curiosidade também. Esse é o momento em que a mente cria teorias. Contrabando? Militares? Algo que ninguém quer que o público veja? A verdade é que, às vezes, o desconhecido é menos fantasioso e mais complexo. Estamos chegando à Ilha da Queimada Grande, conhecida por um apelido que viraliza sem esforço: a Ilha das Cobras. A primeira coisa que você precisa saber é que o acesso comum é proibido por razões oficiais de segurança e conservação. A Marinha do Brasil e órgãos ambientais controlam a área. Visitas só acontecem com autorização para pesquisa, manutenção do farol e ações específicas. Isso, por si só, já cria a aura de mistério. Se não pode entrar, a história cresce. Por que tanta restrição? Parte da resposta está na própria ecologia da ilha. Durante milhares de anos, o isolamento favoreceu uma espécie de serpente endêmica, a jararaca ilhoa, uma variante única do gênero Bothrops, adaptada àquele ambiente. É um caso clássico de evolução em ilhas. Pouca competição, presas específicas e a necessidade de se alimentar de forma eficiente. O resultado é um predador ágil, de hábitos discretos e com um papel importante no equilíbrio local. Agora pense comigo. Uma área pequena com terreno irregular, vegetação densa e rochas. Um ecossistema sensível. Adicione serpentes que se tornaram símbolo de medo. E complete com o fator humano. Curiosidade sem preparo. A combinação perfeita para acidentes e para a destruição de um patrimônio natural. É por isso que o controle existe. Não para alimentar lendas, mas para evitar tragédias e impacto ambiental. Ainda assim, a ilha guarda histórias. No passado, um farol funcionava ali para orientar embarcações. Trabalhadores e famílias se revezavam para manter a luz acesa até que a operação foi automatizada. O farol continua, mas o movimento humano quase não existe mais. E a ausência de pessoas aumenta o imaginário. Onde não há testemunhas, surgem versões. Há quem diga que contrabandistas escondiam coisas nas fendas das rochas. Outros afirmam que a ilha guarda túneis. A maior parte são narrativas sem confirmação. A ciência, quando entra, leva luvas grossas, botas, protocolos e tempo. Pesquisadores estudam a vegetação, as aves, a herpetofauna e como uma espécie isolada pode influenciar toda a cadeia ecológica. O objetivo é entender e preservar, porque a ilha não é um parque de diversões, é um laboratório vivo. Talvez você se pergunte, mas por que não abrir para turismo controlado? Em teoria, poderia render dinheiro e satisfazer a curiosidade. Na prática, o risco ecológico e de segurança supera o benefício. Um visitante mal orientado pisa onde não deve, assusta aves, destrói ninhos, traz sementes invasoras na sola do tênis ou tenta capturar um animal por impulso. E é assim que ecossistemas desabam. A pergunta então muda. Em vez de "por que não posso entrar?", tente o que a ilha pode nos ensinar, mesmo à distância. Ela ensina sobre limites, sobre como a natureza cria regras silenciosas e como a curiosidade deve caminhar junto com a responsabilidade. Quanto mais você conhece, mais respeita. E quanto mais respeita, mais profundamente você conhece. A ilha também mostra como os mitos nascem. O nome Ilha das Cobras é potente. Ele puxa aquele medo ancestral que todos carregamos. Mas o medo, sozinho, não explica. A ecologia explica. O isolamento explica. A história explica. Quando você junta os dados, percebe que o proibido não é um castigo. É um escudo. Mesmo assim, existem perguntas legítimas que mantêm o fascínio. Quantas serpentes existem de fato? Qual o papel delas nas populações de aves marinhas? Como é a dinâmica de predadores e presas em um espaço tão limitado? O que muda com o clima, com as tempestades, com os anos de El Niño? A ilha resiste a tudo isso? A ciência volta de tempos em tempos para medir, catalogar e revisar. Não é um lugar parado no tempo. É um lugar onde o tempo se manifesta em ciclos muito mais sutis do que os nossos. Existe ainda o fator humano. Quando algo é proibido, alguém tentará burlar. Isso também é conhecido. E é aqui que entramos numa camada que mistura curiosidade e risco.
Qual é o preço de uma aventura irresponsável? Uma queda entre rochas? Uma mordida? Um resgate caro? Um impacto ambiental que você nem vê, mas que deixa uma marca por anos? Às vezes, o que não fazemos é tão importante quanto o que fazemos. O mito da ilha cresceu com reportagens, vídeos e relatos de pescadores que passam ao largo. De longe, ela parece apenas um monte de rocha com vegetação. De perto, você entende que cada metro esconde um microdrama natural. Formigas que colonizam uma árvore específica. Aves que escolhem um pedregulho e ignoram outro. Serpentes que seguem trilhas invisíveis, guiadas por cheiro, calor, instinto. Você percebe a coreografia quando observa sem pressa e compreende que chamar de Ilha Proibida é um apelido que revela mais sobre nós do que sobre ela. Nós gostamos do que não podemos ter. E quando não podemos, criamos histórias. Mas existe algo que você pode ter agora mesmo. Conhecimento. Informação confiável. A ilha nos convida a uma postura. Olhar o desconhecido com respeito, questionar sem invadir, admirar sem tocar. E entender que alguns lugares valem mais intactos do que fotografados por dentro. Ainda assim, a curiosidade pede um final. O que escondem lá? Se você esperava uma resposta única, talvez se frustre. Não há cofre secreto. Não há tesouro de filme. O que existe é um conjunto de fatores que, somados, fazem sentido. Perigo real se mal abordado. Ecologia delicada que precisa permanecer estável. História marítima que deixou rastros. E um imaginário que alimenta a chama do mistério. A ilha guarda uma lição maior. Não é porque algo é inacessível que é menos verdadeiro. Às vezes, é justamente o limite que mostra o valor. Se um dia a política de acesso mudar, que seja com ciência, preparo e respeito. Até lá, o melhor que podemos fazer é observar, estudar e aprender. E quando alguém te perguntar por que uma ilha brasileira é proibida, você terá uma resposta simples e poderosa, porque o desconhecido também precisa ser protegido. Se este tema prendeu a sua atenção, imagine o que vem a seguir. No próximo episódio, vamos explorar outro lugar onde o mapa parece esconder detalhes por escolha. Você entraria mais fundo nessa trilha de mistérios? Comente agora. Você visitaria essa ilha se pudesse, sim ou não? E se você curte histórias assim, inscreva-se no Mais Brasil para mais jornadas como esta. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém curioso como você. Aqui, a curiosidade revela o desconhecido, com responsabilidade.